Olá, camaradas. Boa tarde, camaradas. Cumprimento o Congresso na pessoa do Presidente da Mesa, cumprimento a Mesa, cumprimento o Presidente do Partido, o nosso camarada Francisco, mas também conhecido como camarada Chico, como disse há bocadinho o Lúcio, e falar no fim do Congresso, ou quase no fim de um Congresso, tem a particularidade de nós já termos ouvido muita coisa e coisa boa, mas também tem acresce a responsabilidade de, ao fim e ao cabo, também não saturar os camaradas com algumas das ideias que, entretanto, já foram preferidas ao longo deste dia. E hoje de manhã, quando vinha para o Congresso, vinha a pensar no slogan da moção global de estratégia, que é aquilo que nos move hoje aqui neste plenário. Um novo futuro. E para sintetizar um novo futuro, comecei a procurar palavras-chave que pudessem sistematizar este novo movimento que o Francisco César quer e bem levar a cabo a partir de hoje, a partir deste Congresso. E dentro de todas as palavras que, entretanto, fui pensando, percebi que havia que há três que sintetizam este novo futuro. A primeira palavra, a palavra ambição. Um novo futuro tem que ter necessariamente ambição. Uma segunda palavra, a palavra esperança. Um novo futuro tem que trazer esperança para todos nós. Mas também um novo futuro implica ruptura. Ruptura com aquilo que fizemos no passado recente ou mais longínquo e ruptura com aquilo que é o status quo do dia-a-dia que hoje vivemos. E por isso, camaradas, nós temos que ter a responsabilidade de querermos mais e melhor para os Açores, fazendo diferente daquilo que hoje está a ser feito. Temos a responsabilidade de dar uma nova esperança, um novo alento para todos os açorianos e açorianas, com a certeza, porém, que essa esperança deve ser consubstanciada numa melhoria da vida de cada um de nós e também deve implicar ruptura, porque temos que necessariamente fazer diferente. Temos que fazer diferente não porque fica bem, mas que temos que fazer diferente porque os tempos de hoje exigem essa mudança. Mas tudo isto implica vários patamares de intervenção. Tudo isto implica nós termos a capacidade de, para além da catarse relativamente ao passado, termos a capacidade de ouvir. Eu já tive a oportunidade de dizer ao nosso camarada Chico, ao nosso camarada Presidente, que este é o tempo também de ouvir. Alguém aqui já o disse, agora, eu não sei se foi a Andreia, mas este é o tempo de ouvir. Porque nós temos que saber ouvir as pessoas para criar a tal empatia, como diz o nosso camarada Pedro Nuno Santos, e aqui o nosso camarada Francisco já o repetiu também. Nós temos que ouvir para saber fazer melhor. E saber fazer melhor não apenas porque nós acreditamos que o projeto do Partido Socialista é melhor, ou pode ser melhor, mas temos que saber ouvir porque, ouvindo, teremos a consciência daquilo que nós, no passado, podemos ter feito menos bem, mas, acima de tudo, conseguimos interpretar aquilo que é a ambição do dia-a-dia das nossas pessoas, dos nossos concidadãos. E, portanto, o tempo de ouvir também implica que o Partido Socialista faça muita coisa diferente. Eu sou daqueles que, ao longo da minha vida de intervenção política no Partido Socialista, tenho evoluído. Eu considero que é uma evolução, há quem considere que é uma desevolução, mas eu tenho evoluído em alguns pensamentos relativamente às questões da participação. Se antes era um grande defensor da participação por via da representatividade, hoje sou cada vez mais um defensor da participação direta dos militantes,
dos simpatizantes e de todos aqueles que querem intervir diretamente no Partido Socialista. Nós, Partido Socialista, não devemos ter medo de abrir o partido a todos aqueles e aquelas que querem dar o seu contributo à nossa organização. Nós não devemos ter medo, nem devemos cair nos mecanismos dos caciques do costume de abrir o partido para que esta abertura represente também uma forma de inovar e uma forma de fazer diferente. Esta abertura, nos tempos que correm, é tão ou mais imperiosa quando aquilo que nós vivemos em outras organizações é de uma regressão, um fechar portas, um perseguir quem pensa diferente. E nós, no Partido Socialista, devemos ter esta capacidade. A capacidade de ouvir a diferença, de representar a diferença, de sermos capazes de interpretar aquilo que, de facto, é o sentir da nossa sociedade. E, portanto, camarada Francisco, sei que aqui temos algumas diferenças, mas aquilo que eu apelo, tu, enquanto Presidente, que faças e que promovas esta abertura do partido de diferentes formas. E aqui não é só para fazer ver, ou ficar bem na fotografia. Acho que devemos fazer mesmo com sentido de responsabilidade que esta abertura vai nos dar para nós termos um melhor futuro, não apenas para o Partido Socialista, mas acima de tudo podermos também contribuir para um melhor futuro para os nossos Açores. Um pequeno parênteses, isso é para aí a quarta ou quinta vez ou sexta vez que intervenho num congresso do Partido Socialista, mas fico sempre nervoso. Portanto, peço desculpa pelo meu eventual nervosismo na minha intervenção. Mas o segundo motivo que nos deve também tentar perceber o que é que isto do novo futuro é o que é que isto significa para o dia-a-dia das pessoas. O novo futuro significa o quê? O novo futuro significa vivermos melhor, termos mais dinheiro na carteira, por contrário, o novo futuro, ao fim e ao cabo, também é podermos afirmar que estamos a contribuir para que cada um de nós, à sua maneira e com as suas escolhas, tenha uma vida mais digna. A questão da dignidade no trabalho, nas opções pessoais que cada um faz em relação à sua vida, é também uma forma de nós darmos um novo futuro. E nós temos que contribuir para este novo futuro, também pela via da capacidade que nós devemos desenvolver na nossa terra para podermos também distribuir melhor a riqueza. E aqui, podendo parecer um contrassenso, chamo à discussão no tema do desenvolvimento a questão da educação, mas também a questão da cultura. Nós temos que conseguir, de uma vez por todas, centrar o investimento na cultura como um pilar fundamental para o desenvolvimento da nossa região. Um desenvolvimento não apenas na perspectiva económica, mas um desenvolvimento também na perspectiva e, acima de tudo, na perspectiva da dignidade de cada um de nós. E quando se fala em cultura, não poderia deixar também de falar em educação, porque nós temos que também aqui inovar naquilo que são as abordagens que fazemos nestas matérias. E muitas vezes nós gostamos de falar, e no passado recente falávamos muito de boca cheia relativamente às questões do empreendedorismo, da inovação, que temos que ter mais empreendedores, que temos que ter mais criação. Mas a verdade é que, para termos tudo isto, nós temos que impregnar nos mais jovens a capacidade de querer fazer diferente, de querer se empenhar em algo na sua vivência pessoal. E por isso, camarada Francisco, se há algo que nós devemos promover, é
uma proposta clara relativamente àquilo que deve ser uma educação orientada para a criatividade. Porque uma educação que não esteja orientada para a criatividade necessariamente não vai incentivar mais à frente a tal geração de empreendedores e de criadores que nós muitas vezes gostamos de falar, mas que muitas vezes também não conseguimos sustentar esta argumentação em práticas concretas. Por fim, e pegando na intervenção do José Toste, que acabou de falar antes de mim, falo-vos na questão dos novos caminhos para a autonomia. E este tema, como vocês sabem, ou alguns de vocês sabem, é um tema que para mim tem uma importância particular, porque é um tema sobre o qual tenho vindo a refletir ao longo de mais de 30 anos, e é de veras preocupante. É de veras preocupante aquilo que se está a assistir nos dias de hoje relativamente à discussão sobre o que fazer com as duas traves mestras do desenvolvimento autonómico, a saúde e a educação. Aquilo que o José Toste diz, estou à procura do José Toste, mas ele já saiu da sala, aquilo que o José Toste diz é a mais pura das verdades. Nós estamos a viver um momento e um tempo em que, sem querer, ou querendo, ou sabendo que estão a fazer, não estão a dar a devida importância, há uma grande maioria dos atores políticos que começam a pôr em causa os pilares da nossa autonomia. E isto nós devemos combater. Devemos combater com toda a seriedade, olhos nos olhos, afirmando que somos contra aquelas supostas boas propostas para passar responsabilidades para outros, porque a partir do momento que nós admitirmos que vamos começar a passar responsabilidades para outros à boleia desta ideia de nós aliviarmos o orçamento, caras e caros camaradas, é o caminho para o fim da nossa autonomia. E aqui, caro camarada Francisco, devemos ser frontais com os açorianos e com as açorianas e dizer claramente que nós podemos até rever a lei das finanças regionais, podemos até defender o aumento das transferências para as regiões autónomas, mas nada disto implica passar responsabilidades, seja para quem for, porque a partir deste momento nós estamos entregues à bicharada. Mas relativamente aos novos caminhos para a autonomia, e finalizando a minha intervenção, que já vai longa, também gostava de dar-vos aqui um apontamento que me parece ser essencial. Essencial porque é um contraponto àquilo que começa a ser demasiado evidente que estamos a viver. Pode ser uma impressão minha, mas parece-nos, porque sei que é um sentimento partilhado por alguns camaradas e não camaradas, que começamos a viver tempos parecidos, não na forma, mas numa certa postura, aos tempos de 94, de 95, em que parecia que vivíamos, e vivia-se efetivamente, uma época que alguém com muitas responsabilidades neste partido uma vez disse, mas não vou dizer quem, que vivíamos na época do virar o chapéu, de curvar perante o senhor ou a senhora. E isto parece-me que é algo que nós começamos novamente a viver. Uma postura política dos principais responsáveis da nossa região, dos principais responsáveis dos órgãos de governação, ou diga-se, que nos deve preocupar seriamente. Porque, para além do retrocesso político, é, acima de tudo, um retrocesso, ou um sinal de retrocesso social. E, quando se fala de novos caminhos para a autonomia, nós devemos também ter claro que devemos combater estas posturas, devemos combater estes posicionamentos,
porque detrás de tudo isto, obviamente, está uma ideia de sociedade com a qual nós não partilhamos, ou com a qual eu, pelo menos, não partilho, não comungo, e que mais cedo ou mais tarde vai nos levar a uma questão central e que, ao fim e ao cabo, acaba por ser uma questão ideológica, que é a questão da redistribuição da riqueza. E por isso, caro Francisco, foi com muito gosto que reparei e que li que na Moção Global de Estratégia havia referência a algo que, para nós e para mim, é imprescindível para o nosso posicionamento. Nós temos que primar por sermos uma região aberta, cosmopolita, que aceita e recebe a diversidade com toda a naturalidade. E por isso é que, caros camaradas, nós não devemos nunca entrar naquele caminho populista que muitas vezes é fácil de entrar, mas que é depois dificílimo de sair, que é o caminho de que nós não queremos cá ninguém de fora, que nós só queremos os que cá vivem. Às vezes é fácil entrar por aí. Eu sei, Francisco, que contigo nós não vamos entrar por aí, mas também sabemos que muitas vezes, nas diferentes realidades geográficas das nossas novilhas, este tipo de discurso, inclusive junto de camaradas nossos, é fácil de pegar. E nós devemos fazer uma campanha interna, diga-se, que promova um outro tipo de abordagem de sociedade, que permeie a integração e o respeito pela diferença e pela diversidade. E por isso, caros e caras camaradas, eu já estou sem voz, já estou ficando com a garganta seca, vou-me ficar por aqui. Mas, sem antes vos passar, porque houve aqui várias referências a vários uns poetas, outros menos poetas, eu gostava de vos deixar aqui uma nota de alguém que alguns de vocês sabem que é, de facto, uma das minhas inspirações na política, que é Olof Palme, e passo a citar: a política é querer algo. Se você não quer nada, você não faz política. Muito obrigado a todos, um bem-aja, viva o PS, viva os Açores.